salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Motivo de alegria, irmão, de muita satisfação, aleluia, em saber que Jesus Cristo nos achou, tirou nossos pés de um charco de lodo, colocou nossos pés sobre a rocha, aleluia, glória a Deus. Se formos agora a um hospital, onde as pessoas se encontram com aquelas terríveis doenças, e perguntarmos a elas: você gostaria de ter oportunidade de estar na igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor? Eu creio que muitos diriam: eu gostaria de estar lá, não de estar aqui. Porque, irmãos, aqui é o melhor lugar do mundo. Vamos orar. Presente a Deus sua oferta, presente a Deus seu dízimo, presente a Deus sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus Altíssimo, eterno, soberano e maravilhoso Pai, eu apresento em tuas mãos, ó Pai, a vida de cada ofertante, cada dizimista da casa do Senhor nesta noite, de todos que aqui se encontram, meu Pai, que vieram para dar glórias ao teu nome, para ouvir tua palavra, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu possa abençoar cada um deles, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Você que vai dizimar, você que vai ofertar, pode ficar à vontade, em nome de Jesus.
casado com ele. Isaías, capítulo 45. Glória a Deus. Isaías, capítulo 45. A gente vai ler só um versículo deste capítulo. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Vamos ler que diz assim: olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quantos podem curvar a cabeça neste momento? Adoração. Querido Deus, fizemos leitura da tua palavra neste momento. Pai, eu peço ao Senhor que venha conceder que nós tenhamos um coração sensível para ouvir a tua palavra nesta noite. Ó Deus e Pai, que a tua palavra possa ser como um martelo em nossos corações, aquele martelo que esmiuça, meu Pai, a pedra, meu Pai. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa falar conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos sair daqui, meu Pai, ainda mais desejando e buscando a tua presença, alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, e se for possível, mantenha a Bíblia aberta. Vamos fazer leitura de alguns textos, né? Vamos ser bem pausados, né? Vamos devagar. Porque a minha finalidade aqui é que você entenda a mensagem. Não é que você só goste. É que você entenda e que a mensagem trabalhe no seu coração. Porque se não for assim, não haverá divertimento. Não haverá reconhecimento de que precisamos de Deus. De que nós somos nada sem Ele. Quando eu leio esse versículo, deste capítulo 45 do profeta Isaías, a primeira coisa que eu vejo aqui é um convite de Deus para voltarmos os nossos olhos para Ele, para aquele que pode nos salvar. O versículo diz assim: olhai para mim, e sereis salvos vós todos os termos da terra. Veja aí, esse sereis aí, ele indica um atual estado de condenação. Alguém que não é salvo, mas olhou para o Senhor e foi salvo. É isso que esse sereis indica, um atual estado de condenação. Veja bem, só existem dois caminhos. Está entendendo? Diga. Tente olhar para cá para você não perder nada. O milagre da salvação está na palavra. Só existem dois caminhos. Não existe um intermediário, nem um terceiro, só dois. De maneira que se você não tiver em um, você vai automaticamente estar no outro. Existe luz e existe trevas. Amém? Existe céu e existe inferno. Ou você é salvo, ou você
do caminho do inferno, que é para baixo. Então só existem dois caminhos, céu e inferno. Se eu perguntar para você, você está no caminho do céu, e você tiver, amém, então você não está no caminho da condenação. Mas se você não estiver no caminho do céu, automaticamente o seu caminho é um caminho de condenação. Tem um versículo da Bíblia que não faz parte da mensagem, mas ontem, eu acho que eu citei ele conversando com alguns irmãos, que diz assim, que Deus, Ele anuncia o fim no começo. Olha bem, o final da sua vida, tem como você saber qual será ele, observando a trajetória que você está tomando no começo da sua vida. O caminho que trilhamos, não tem como eu trilhar um caminho e chegar no outro. Não tem como, irmãos. O caminho que eu vivo dele, o final da minha vida vai ser o resultado desse caminho. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, Gênesis capítulo 3 fala acerca da tentação de Eva e da queda do homem. Eu fiquei rindo sozinho lá em casa dentro desse tema de Gênesis capítulo 3, tema que está na minha Bíblia, porque a tentação foi de Eva, mas a queda foi do homem. Então temos que tomar cuidado com as tentações que as pessoas que estão à nossa volta passam, para a gente não ter a queda na tentação daquela pessoa. Gênesis capítulo 10 fala que Adão, ele comeu do fruto que Deus havia proibido, dizendo, não comereis esse fruto, porque no dia em que dele comer, vocês vão morrer. Adão come do fruto e a Bíblia diz que os olhos de Adão foram abertos para o mal. Até aquele ponto, até aquele momento, Adão e Eva não conheciam o que era morte para eles. Porque Deus não criou o homem para morrer. Mas a partir daquele momento que Adão, ele transgride uma ordem de Deus, ele passou a conhecer, a saber o que é morrer, porque a morte entrou no mundo através da desobediência de Adão. Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte aqui falada não é apenas a morte física, porque o pecado, o que ele causa no ser humano? O pecado ele causa um afastamento entre o homem e Deus. Então, a morte aqui é um afastamento de Deus, é estar longe do Altíssimo, é uma morte espiritual. A Bíblia fala em livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21. E Deus diz assim, o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal, desde a sua infância. O coração do homem é inteiramente inclinado para o mal, desde a sua infância. Olha no que eu creio. Eu creio no que a palavra de Deus ensina. Que Adão pecou. E que através do pecado de Adão a morte entrou e passou a todos os homens. E nós somos descendência de Adão. Nós somos a descendência de um homem que foi criado
responda para você mesmo. Quem é mais fácil? Na hora do aperto, na hora que você vê que o negócio ficou feio do seu lado, você tem que escapar. Alguém vai te confronta, você fez. Falar a verdade dói mais do que contar uma mentira. Contar uma mentira fica mais prazeroso. Roubar parece loucura, mas é a verdade que eu vou te falar. Roubar é melhor do que trabalhar. É mais fácil. Roubar é mais fácil que trabalhar, gente. Você trabalha o mês inteiro para ganhar R$1.300. Alguém vai lá e rouba em 2 horas e leva milhões. Você trabalha o mês todo para ganhar um salário mínimo. A pessoa vai dar uma noitada e ganha muito mais que um salário mínimo. Então roubar é mais fácil do que trabalhar. É por isso que tem tanto bandido nesse país. Tanto ladrão. Começa lá, no meio dos nossos representantes. Veja bem, quando nos ofendem, o que é mais fácil? Brigar ou perdoar? Seja sincero, o que é mais fácil? Na hora que alguém chega para você e fala: ah, rapaz, eu não concordo com você, não estou com você não. O que é mais fácil? Você olhar para ele e dar razão para ele, ou você questionar até sua boca dar cabo? Ou você brigar, discutir, e falar: não, certo, tá eu, é eu. Vou falar assim: não, rapaz, você está com toda razão. Brigar vai trazer paz, mas o nosso interior fala assim: discutir é melhor do que perder a sua razão. Estou falando alguma mentira? Outra pergunta, só mais 2 e eu termino essas perguntas. O que gera mais prazer? Essa pergunta aí todo homem vai saber responder, e toda mulher também vai saber responder. O que gera mais prazer em você? Bater ou apanhar? Quem que gera mais prazer? Quem bate, sai de peito estufado, ó. E bate novo. E chega no grupinho de conversa e fala: ó, não. Bati. Eu já vi muita briga por causa do meu comércio, gente. Eu já vi muita briga. E a pessoa no final fala: bati. E se reclamar, batia de novo. Comigo o negócio é assim. Porque bater é melhor que apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Quem gosta de apanhar? Não é verdade? A última pergunta. Quando um parente ou um amigo seu, essa voz você não vai querer nem responder, de jeito nenhum. Quando um parente seu, um amigo seu, alguém que você conhece, que você convive com essa pessoa, quando essa pessoa tem a oportunidade de sobressair mais do que você, qual o sentimento que vem primeiro? Inveja ou admiração? Rapaz, agora vou ter que aguentar lá bem acima. Nossa, Deus. Não é que para ela deu certo? Não é que para ela deu certo? Porque o sentimento da inveja vem muito antes do sentimento da admiração. Ele brota com mais facilidade. Sabe por quê? Porque nós somos predispostos a fazer o que é mal. Nascemos com predisposição para a coisa errada. Nascemos com predisposição para fazer o que Deus não agrada. Por quê? Porque herdamos isso do nosso pai Adão. Herdamos isso do nosso pai Adão. Os olhos de Adão foram abertos para o novo, a morte de todo mundo através de Adão, o pecado de todo mundo através de Adão. As nossas atitudes revelam a nossa natureza pecaminosa. Eu sou pai de 3 filhos. Manda um dos meus bater na sala. Se eu não estiver perto da
A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu estava tentando arrumar um jeito de poder te explicar isso de uma forma que você viesse a entender. Veja bem, a Bíblia e o mundo trabalham com um sistema de herança. Vou te explicar baseado no dia de hoje. Ontem morreu o multimilionário Silvio Santos. Certo? Deixou uma fortuna aproximada de 1,6 bilhão. Certo? Quando ele morreu, essa fortuna, eles não arrumaram um jeito de colocar no caixão dele. Eles não arrumaram um jeito de falar, ele ganhou, ele que leve. Não, essa fortuna foi repartida, ou será ainda repartida entre as suas 6 filhos e sua esposa. Vi um comentarista dizendo que vai dar uma média de 100 milhões para cada um, fora as empresas. O que eu quero dizer com isso? Os filhos daquelas filhas vão usufruir do dinheiro que eles não trabalharam para ter. O bisneto provavelmente vai nascer, vai crescer, vai falar assim, eu já ouvi falar dele, disse que meu pai era o cara, mas nunca conheceu. Mas, no entanto, está usufruindo do dinheiro que o vô deixou, que o tataravô deixou. Pegou? É um sistema de herança. Você herda o que é do seu parente. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Somos herdeiros do pecado de Adão. Eu não estava lá, mas eu sou filho de lá. Aleluia! Eu sou descendente de Adão. Sou descendente do pecado de Adão também. O pecado dele foi transmitido para gerações e gerações e até hoje é transmitido. Qual o pecado? Os olhos da raça humana foram abertos para o mal, para o pecado, para a coisa errada. Porque Adão desobedeceu uma ordem de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Assim como eu disse também com o pecado. Romanos 5, versículo 12. O que está escrito lá? Romanos 5, versículo 2. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu já disse, nós nascemos com predisposição para o mal. Vivemos debaixo de um ciclo. É assim que fala, ciclo. Um ciclo repetitivo. Você nasce, olha para cá, se você puder. Você nasce, você cresce, e cresce a imagem dos seus parentes. É ou não é? Você nasce, cresce a imagem dos seus parentes, pecadores.
Assim como somos herdeiros dessas práticas, somos herdeiros da mesma condenação que virá sobre eles, se eles não tiverem reconhecido o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Aleluia! Ei, se for possível, diga para você mesmo: eu sou herdeiro de pecado. Veja o que a palavra de Deus diz no profeta Isaías. Se você quiser abrir o profeta Isaías, se você for um cara bom de Bíblia, pode abrir. Profeta Isaías, no capítulo 9. Já estou caminhando para o final. Profeta Isaías, capítulo 9, no versículo de número 2. Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Oh glória! Quem entendeu já deu uma glória. Quem entendeu já deu glória. Você sabe por quê? Porque nós andávamos em trevas, estávamos na sombra da morte, destinados à condenação, mas ali tem Deus e fala assim: olha, eu vou mandar o meu filho e ele será a luz. Porque o povo andava em trevas, o povo andava em trevas, viu uma grande luz, e somos os que habitavam na região da sombra da morte. Era eu, era você, habitávamos na região da sombra da morte, mas a Bíblia diz que resplandeceu a luz. Aleluia! Isaías, no capítulo 9, está falando do advento do poder do Messias. No versículo de número 6, a palavra assim fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Jesus, é Jesus. Quando Deus nos encontrou, quando Deus nos achou, nenhum de nós tínhamos o que nos gabar. Porque tem pessoas que falam assim: rapaz, para mim não. Eu nunca serei condenado, sabe por quê? Eu sou uma mulher boa, nunca fiz um mal para ninguém, nunca roubei, nunca fumei maconha, eu nunca prostituí, sou uma mulher fiel ao meu marido. Eu sou fiel à minha esposa. Não há ninguém na cidade que possa falar que eu cometi alguma dessas coisas. Tudo bem, mas você está falando dos pecados, aqueles pecados que toda a sociedade vê como pecado, mas é aqueles pecadinhos que você não conta para ninguém. E as raposinhas que estão dentro do seu paiol, dentro do seu quintal? E aqueles pecados de estimação? É pecado de estimação, virou estimação, porque não sai. Está sendo criado, está sendo mantido na sua vida. Você alimenta ele todo dia.
guarde raiva de mim por causa disso, mas vai doer. Porque estamos na igreja 3 vezes por semana, às vezes pensamos assim, eu não sou pecador, pecador lá de fora. Porque o pecado lá de fora todo mundo sabe, todo mundo vê ele pulando, fumando maconha, roubando, prostituindo, fazendo. Mas eu vou lá e pego com os meus olhos escondidos. Eu vou lá e falo palavrão quando ninguém está vendo. Eu vou lá e pratico coisas quando ninguém está vendo, que são pecados diante dos olhos de Deus. Pecado que vai te condenar, não é só o pecado que todo mundo sabe que você peca, não. O pecado escondido também, ele te lança no abismo, não tem jeito. É pecado, gente. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que para aqueles que estavam em trevas, resplandeceu uma grande luz. Essa luz, irmãos, a única luz que brilhou na terra para salvar o ser humano, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém é salvo por justiça própria. Ninguém é salvo porque é menos pecador. Ninguém é salvo porque é melhor. Ei! Aleluia! Eu preciso de um Salvador. Mas não se engane não, você também precisa de um Salvador. Se eu andar em pecados, eu vou ser lançado no inferno. Pastor, mas alguém vai ser lançado no inferno mesmo estando dentro da igreja? Claro que vai. Quem não vai ser lançado no inferno não é quem está dentro da igreja. Quem não vai ser lançado no inferno é quem está em Cristo. Estar dentro da igreja é a consequência de estar em Cristo. Estar na igreja sem estar em Cristo continua sendo um cidadão com direito ao inferno. É herança, você vai receber ela. Estar na igreja, não estar em Cristo, é condenação certeira. Estar em Cristo te levará para a igreja, mas primeiro você tem Cristo, então você será um cidadão do céu. Será um cidadão do céu. Será um cidadão do céu. Você vai receber a herança daqueles que servem a Deus. A herança do é o afastamento de Deus, é a condenação da alma. Mas veja bem, a herança daqueles que se entregam para Deus, ela também existe. Sabe qual é? É ter o céu por possessão, por herança, por direito. Aleluia. Aquele que anda com Deus, andar com Deus é mais difícil do que andar com o mundo, gente. Eu já falei aqui, pecar é mais gostoso do que fazer a coisa certa. Pecar é muito mais prazeroso, é muito mais fácil mentir, roubar, traficar, bater, brigar, xingar. É muito mais fácil do que fazer a coisa certa. Mas tudo isso te lançará no inferno. Fazer a coisa certa é mais difícil, mas te levará para o céu. Te levará para o céu. Fazer a coisa certa é o quê? Primeiro, olhar para Jesus. Eu tenho um versículo da Bíblia que é lindo. Eu anotei ele, para mim não esquecer. Está escrito em João capítulo 3, versículo 14. Eu já vou acabar. Quem está comigo diz amém. Amém. João capítulo 3, versículo 14 fala assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Essa passagem aí tem Números. Números capítulo 21, versículo 4 até o versículo 9. O povo de Israel pecou contra Deus. Você sabe o que o povo fez, irmão? O povo começou a reclamar de Deus. O povo começou a dizer um para o seu companheiro assim: olha, mas que vamos trazer para os reclamadores de hoje. Como é que a gente fala quando quer reclamar? Mas que bosta, rapaz! Todo dia comendo esse maná. Largando de comer essa carne de vez. Mas que coisa ruim! Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Por que você sair do Egito para começar a comer esse maná repetido? Todo dia! Eita! Aí sai uma revelação aí, hein? Quantas pessoas que estão começando a achar muita na igreja todo dia, toda semana. Quantas pessoas que estão aí, Deus está te alimentando, já está assim, quando assim, ah, meu Deus do céu. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa,
diz que morreu muitos picados pelas serpentes. Foi grande o número dos que morreram. Então o povo viu que estava morrendo muita gente, que a situação estava difícil. Eles olharam para dentro e eles viram e falaram: você quer saber uma coisa? Pegou contra Deus. Deus tem nos guardado todo esse tempo. Nós pegamos contra Deus, murmurando, reclamando, blasfemando de Deus, de Moisés. Chegaram em Moisés, Moisés ora por nós. Aí Moisés ora, Deus fala: Moisés, faz o seguinte, né, faz uma serpente de bronze e coloca no meio do arraial do povo de Israel. E há de ser que todos aqueles que forem picados por cobra, se forem lá e olhar para a serpente de bronze, vão ser curados na mesma hora. É a comparação que Jesus faz com ele próprio. Porque todos que eram picados pela serpente, por causa da desobediência do pecado, eles voltavam os seus olhos para a serpente de bronze e eram sarados em mesma hora. Hoje, quando somos picados pela serpente por causa da desobediência, quantos aqui foram picados pela serpente por causa do pecado, da desobediência, do erro, da conduta imprópria? Você sabe o que Jesus está falando? O filho do homem foi levantado para ter todo aquele que, mesmo que tinha pecado, que tenha pecado, mesmo que tenha errado, transgredido, mesmo que seja um cidadão que está à beira da morte, se olhar para mim, vai ser salvo. Olhar para mim, serei salvo de todas as nações. Eu vou falar um negócio que foi cantado aqui. Olha, não importa o que você fez, não importa se você mentiu, se você roubou, se você adulterou, se você traficou, se você prostituiu, se você é um cara mentiroso até chegar nesse ponto, se você é uma pessoa que não tem grandes pecados como esse sociedade, não é um traficante, mas também não é aquela pessoa que anda certo, porque as escondidas pecam, que erra. Eu te convido nesta noite a olhar para Jesus, porque Ele disse: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Quem olhava para a serpente de bronze era sarado. Quem olha para Jesus é liberto. Quem olha para Jesus é transformado. Quem olha para Jesus, ele passa a ter direito da salvação conquistada por Jesus na cruz do Calvário. A cédula que era escrita, a cédula de culpa que nós tínhamos. Eu falei aqui que somos descendentes do pecado de Adão. Mas deixa eu falar um negócio para você. Quem nasceu em Adão, cresceu em Adão, é herdeiro de Adão. Mas quem olha para Cristo, quem olha para a cruz, é herdeiro de Jesus. Eu vi uma frase bonita na internet, eu não sei se eu sei pronunciar essa frase da maneira correta, mas eu achei ela linda, que fala assim: eu não estava no jardim do Éden e herdei o pecado de Adão, mas eu também não estava na cruz e herdei a salvação. Glória a Deus, olha para Jesus, e você será salvo, salvo. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Irmãos, eu disse aqui, e volto a repetir, já vou orar. Pode pegar, por favor. Eu disse que a salvação está na palavra. A salvação está na palavra, porque a palavra é Jesus. Estamos muito tempo na igreja. Há muito tempo que frequentamos a igreja. O povo do Brasil é poucos que nunca ouviram falar de Jesus. Eu acho que dentro do Brasil, quase ninguém. Todos já ouviram falar desse nome. O negócio não é ouvir falar. O negócio não é saber quem, não é para saber quem ele é. O negócio é ter relacionamento com ele. Não, o negócio não é só estar na igreja. O negócio é estar na igreja, mas também estar em Cristo.
dizer assim, vou para a igreja não. Por quê? Porque o fulano está na igreja, o fulano não vale nada. Vou para a igreja não. Por quê? Pensa no povo que escandaliza e faz errado. Espera aí. Você tem que entender algo. É grande a multidão que vai às igrejas. É grande. Mas muitos estão com a premissa errada. Muitos estão indo na igreja. Muitos estão fazendo parte de um sistema. Que traz por nome de religioso, de cristianismo. Mas não basta fazer parte do grupo de membros da igreja. Você tem que fazer questão do seu nome estar no grupo de membros da igreja, mas tem que fazer questão do seu nome também estar escrito no livro da vida que está no céu. Para ter seu nome no grupo de membros da igreja, é só você vir para a igreja, levantar a mão e falar: eu o aceito, eu quero fazer parte da igreja. E você vai fazer parte, mas fazer parte da igreja só não vai impedir de você pecar amanhã, como você primeiro se entrega a Jesus, independente do lugar, da hora, da ocasião. Você vai ser um cidadão do céu. Você vai ser um filho de Deus. Você vai ser um herdeiro da glória. Ah, meu querido irmão e minha querida irmã, tudo que eu quero é que você seja. Vou te contar um negócio para você que não é crente. Pode falar? Se eu puder fazer, pode falar. Fazer amém. Ih, mas está com medo de eu corrigir, né? Está com medo de eu bater, né? Vou bater não. Pode falar? Se eu puder falar assim, amém. Amém. Melhorou um pouquinho só, porque eu sei que você está com medo de eu falar uma coisa que vai doer. Mas a maior alegria do mundo para nós que somos da igreja é quando a gente faz uma vida, alguém levanta a mão e fala assim: eu quero. Aleluia! É ou não é? Quando o culto acaba, a gente volta para casa com a sensação de dever cumprido. A gente volta para casa com a sensação de alegria. Principalmente quando somos o pregador daquele dia que a pessoa levantou a mão. A gente fala: rapaz, hoje eu ganhei um, hein? É ou não é? É uma alegria para a igreja quando alguém levanta a mão. Mas veja bem, levantar a mão aqui é o início de uma nova vida que Deus quer com você. Deus quer que você se relacione com a igreja, com certeza Deus quer isso. Mas Deus quer que você não perca nunca o relacionamento com o céu. Entendeu? Diga amém. Quem quer aceitar Jesus, diga amém. Pastor, mas eu já sou crente. Eu já venho à igreja. Mas o que te faz salvo? Eu já disse. É andar com Deus. Levante a mão, vamos orar. Talvez até hoje você veio ou você vai em diversas igrejas. De volta para casa com alegria. Mas Jesus está olhando para você e está falando: você tem que ser meu de verdade. Você tem que ser minha de verdade. Você tem que ser herdeiro do céu. Porque quando tudo acabar na terra, você vai saber para onde você vai. Feche seu olho se for possível. Vamos orar neste momento. Confesse a Deus neste momento seus pecados. Firma uma aliança com Jesus neste momento. Fala com Ele, fala: Deus, eu não quero só ser crente, eu quero ser salvo. Porque tem muitos crentes
Bendito é o nome do Senhor para todo sempre, Pai. Pai, queremos acertar o alvo. Queremos, ó Pai, estar ligados em Ti através de Jesus Cristo. Que nossos olhos possam estar olhando para Ti, meu Pai. Pois o Senhor disse: olhai para mim e sereis salvos. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Pai, a vencer, meu Pai, a nossa predisposição para o mal e nos entregar a Ti, meu Pai. Foi o Senhor que disse: aquele que é mim, após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pai, que nós possamos, Pai, ter força, disposição para tomar a nossa cruz nos ombros e seguir o Senhor todos os dias. Ajuda-nos, Pai. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Deus, que essa pessoa possa voltar para casa refletindo na Sua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe os irmãos e as irmãs em nome de Jesus. Eu vou passar para o diácono Guinaldo, que vai fazer a oração final em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém, amados? Quem sentiu a presença de Deus, diga amém. Amém. Palavra abençoada, né? Que usou nosso pastor, né, irmãos? Deus falou comigo e disse: eu creio para o que deixa, amém? Vamos agradecer a Deus, né? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por este culto maravilhoso, culto abençoado. Nós estaremos retornando para nossos lares. Que o Senhor possa, Deus, Pai, nos fortalecer cada dia mais na Sua presença, Senhor. Continua conosco, continua com a Tua igreja, porque grande é a obra, Deus, Pai, para nós caminhar, Deus. Mas também sabemos, Deus, Pai, tem espinhos, mas tem muitas flores no nosso caminho também, que nos ajude e nos fortalece, principalmente a Tua presença, Senhor. Assim nós agradecemos o Teu nome, Deus. Que o amor de Deus, a graça do Todo-Poderoso esteja na vida dos irmãos, os irmãos sirvam nesta noite, amém? Amém. Que as palavras exaltem o nome do Senhor. Olha a boca. Essa canoa parecida por baixo, tá? Correndo. Aquela em cima da frente, tá?
Pode ser eu.